Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast E aí, a empatia na inteligência artificial. E hoje nós vamos conversar com Rodrigo Bernardes, um grande especialista em planejamento estratégico, ciência de dados, inovação, super curioso por novos assuntos. E nós estamos muito felizes de ter aqui. Rodrigo, seja bem-vindo. Passo a palavra para que tu te apresentes aqui para os nossos ouvintes e ouvintes e trazer esse bate-papo que vai ser muito gostoso. Muito bom. Guta, primeiramente, obrigado pelo convite e também um prazer estar aqui. Estou super curioso para o nosso bate-papo, né? Eu atuo nessa área aí de planejamento, inovação e tecnologia há pelo menos uns 15 anos, um pouquinho mais que isso. Atuo, né, no setor educacional, principalmente, no Senac São Paulo, mas tem outras atividades também dentro do Conselho de Administração de São Paulo. E também atuo no Instituto Prospectiva, que é um instituto que trabalha com planejamento de arranjos produtivos locais, de base mineral. Mas eu vou contar um pouquinho aí o que é um pouco disso. Conversa. Mas basicamente a gente aplica um pouco da técnica de cenários prospectivos em arranjos produtivos locais. Trabalho com território, com pessoas, enfim. É um pouco disso que eu trago para o nosso bate-papo de hoje. Vai ser muito bom, tudo junto e misturado. Seja bem-vindo. Obrigado. Conosco sempre, claro, né, Gabriel Lopes, o nosso anfitrião, CEO da Empathy, nosso amigo querido Gabs. Por favor, seja bem-vindo. Gabs, para quem está nos ouvindo, te apresenta para saber e fazer essa conexão. Obrigado, Guta. É sempre um prazer estar aqui contigo. Eu gosto desse nosso espaço de troca de ideia, de troca de conhecimento. E eu estou muito feliz e honrado aqui de participar de novo contigo, Guta. É muito bom. É sempre uma felicidade. Minha apresentação eu deixo um linkzinho lá. Deixa também. O linkzinho, a gente põe depois nos comentários do nosso LinkedIn, né? Gabriel, CEO aqui da Empathy, esse espaço que acontece, o criativo e o criador dessa EAI, né? Onde a gente tem chamado essa inteligência artificial empática com foco nas pessoas, porque a tecnologia muda e nós, pessoas, crescemos, né? Então é o que a gente sempre gosta de fazer. Obrigada aí pela acolhida, Gabs, que tu estás sempre assim tão receptivo e é sempre muito bom, né? A nossa conversa, então, vai girar em torno disso, desse design emergente, de como que a gente traz esse planejamento em cenários tão incertos, né, Rodrigo? E aí a gente tem trabalhado muito essa visão do entendimento do contexto como ponto de partida para qualquer conversa. Na tua experiência, né, de cenários prospectivos, eu gosto muito de conversar com o Rodrigo sobre isso, porque é um assunto que me fascina, essa questão de cenários, não existe um único caminho, né? Como que tu tens visto isso e como que vocês têm trabalhado essa análise do contexto na transformação organizacional? Acho que o contexto, primeiramente, ele define a relevância do que se trata, né? Então, sempre parte do contexto, né? E quando a gente fala de ferramentas dentro do contexto organizacional, ainda é um desafio a gente trabalhar além do horizonte 3, né? Além do dia a dia, né? Eu vejo muitas empresas tentando, buscando olhar para o futuro, ainda um pouco sem método, né? Algumas tentativas e erros. Mas essa questão que veio da pandemia e dessas incertezas que aumentaram fez com que as pessoas se conscientizassem mais com esse olhar para o futuro, né? Mas ainda eu vejo uma dificuldade, de forma geral, de desenvolver algum trabalho desse. Primeiro, pela formação, acho que pelo próprio modelo de gestão que hoje ainda está muito enraizado nas organizações, né? Você tem ainda cadeiras e posições e afirmações, né, que dificultam essa questão de olhar para o futuro. E também um pouco de letramento sobre esse tema, né? Sim. Mas eu atuo nesse tema já há algum tempo e eu estou feliz de ver um movimento assim, bem bacana, até nos eventos de inovação, que eu vejo muita gente falando sobre foresight, sobre perspectiva, sobre cenários, algo que eu não via alguns anos atrás, aí, essa pauta dentro desses eventos. Então eu venho percebendo esse movimento, até no Rio 2C, teve um momento bem bacana sobre esse tema, 2 anos seguidos,
No Innovation Week também eu vi agora o movimento, assim, é um sinal que tem um incômodo, né? Tem um incômodo das organizações de tentar olhar mais para o futuro. E como se vê isso, né, Gabs? Como que tu tens visto isso nessa visão do design emergente que a gente tem trazido e que as pessoas acreditam ainda que é possível fazer um desenho de um futuro que vai acontecer? O futuro é só um conceito, não existe, né? Então, o que existe é o presente, essa provocação aqui da nossa conversa, né? E como que nós podemos trazer adaptabilidade, porque o que aconteceu quando nós começamos a trabalhar com inovação e aí todos os meus amigos designers, ou a maioria, tem vontade de me matar quando eu falo isso, né? Que o designer sempre foi um agente da inovação, mas não é um inventor, né? Aham. Então o designer ele faz ali ele consegue antecipar um pouco o movimento, porque designer, na verdade, expressa cultura. Então, ele é um catalisador da inovação, né? Ele antecipa ali um pouco o movimento que está por vir, não é? Essa concepção de desenho. O futuro levou a gente para alguns lugares que o que nós vemos e a gente se diverte vendo futurólogos e futurologistas trazendo algumas realidades que estão muito distantes do dia a dia das empresas, né? Então, e aí essa nossa conversa sobre H2, H3, H4 e olhar muito adiante, sendo que o contexto molda e faz com que tudo mude muito rápido. Um contexto de uma pandemia, o contexto de um tarifaço, isso molda a nossa realidade e muda rapidamente esse contexto. E aí, qual que é a fragilidade do olhar para horizontes, às vezes, ou de tecnologias que não existem, ou alto custo para implementar, e como que a gente traz adaptabilidade para ter musculatura para chegar no H2. Né? Senão não chega. E assim, o que a gente vê também hoje é uma promessa, acreditar muito que a tecnologia vai substituir e que vai suprir a nossa capacidade de adaptação, porque quem tem adaptação somos nós humanos. Quem traz adaptação somos nós. Né? Eu estava participando de um evento semana passada que tinha um robozinho humanoide e todo mundo maravilhado com aquela coisa batendo pé. Aí, como a gente sabe que aquilo ali não anda sozinho, eu já fui ver quem é que está manobrando o controle remoto. E tinha um menino muito jovem, todo de preto, neutro, com a mão para trás e com o controle remoto na mão. Aí eu olhei para ele, o crachá dele é Vinícius. Vinícius, tá sensacional. Todo mundo acreditava que aquela máquina estava andando sozinha. Quer dizer, não tem consciência que aquilo ali depende de um humano para dar o comando, né? Sensacional, sabe? Daí ele me olhava assim, as pessoas iam lá, batiam... Aí ele levantava a mão, cumprimentava, o povo estava delirando com aquela maquininha ali. Mas é isso, né? Então, assim, onde é que está o humano por trás mexendo os dados, né? Porque tem essa coisa, né? Que Deus move os dados, mas também a gente tem essa visão de como que a gente traz esse humano movimentando, porque no final somos nós que estamos ali com o controle remoto escondidinho, mas que de alguma maneira está movimentando, né? Eu queria puxar acho que nem da Neodesign, a gente fala um pouquinho, e assim, o design emergente, ele traz a ideia de sistemas vivos, né? Sim. Que a gente tá vivo, né? Não temos aquela coisa linear, estática, que a gente estava acostumado a trabalhar, e até nós, como seres humanos, a gente seguir um pouco disso na nossa vida, né? Nossa vida, ela segue ali meio que um rito, né? E hoje a gente não tem mais essa opção, né? Você tem que se reinventar, você tem que estudar o tempo todo, enfim. Exatamente. Acho que um pouco disso que as empresas também estão se adaptando agora. Elas também são organismos vivos, elas precisam de se reinventar o tempo todo. E aí tem algo que eu vou falar aí, que eu acho que eu até pensei bastante aí na pauta que você propôs, que isso sozinho também não se sustenta, né? Porque a gente tem uma deficiência, hoje tem um pensamento sistêmico, que é base para o design emergente, né? Ou seja, olhar como sistemas, como essas coisas interagem. E o principal, que é a liderança educadora.
né? Aham. Que é como que eu deixo espaço e promovo as pessoas para que elas encontrem as melhores respostas. Acho que esse tripé, para mim, ele é fundamental. Acho que a gente vai discorrer durante a nossa fala aqui, mas assim, uma coisa sem outra, para mim, ela não funciona, Concordo. né? Então, hoje eu vejo muito essa questão do ambiente institucional, né? Como que você promove essas pessoas? Como você promove a inovação em si, né? E isso ainda não está encaixado, né? Acho que alguma coisa avançou, mas essa coisa não andou conjuntamente. Então, a gente recentemente fez um treinamento lá para o Nacional, que é nosso órgão gestor, e um dos itens que a gente propôs é pensamento sistêmico. A gente deu um curso de pensamento sistêmico. Porque as pessoas não conseguem, às vezes tem dificuldade de interagir com o próprio BI, com informações multidimensionais, né? Que é uma questão de você olhar dimensões, olhar em perspectiva, e tudo isso tem a ver com o pensamento sistêmico. Então, acho que isso é bastante relevante para a gente trazer para Principalmente, né, Rodrigo, porque a gente está lidando com problemas complexos. Exatamente. E problemas complexos, eu não tenho a linearidade do fato, eu não sei qual é a rota que ele vai me trazer hoje, né? Então, se eu não entender todo esse ecossistema, a visão, todo o sistema que se coloca e a visão da complexidade, não vou a lugar nenhum, né? Eu vou de novo achar que o A vai resultar no B. E aí tem uma série de variáveis que não é bem assim. Isso nos traz para o nosso segundo ponto, que é o propósito organizacional. Como que a gente pode trazer ações concretas para mobilizar líderes, equipes e a comunidade em si? Tu atuas muito com comunidade, né? Praticamente a tua atividade profissional envolve 3 grandes comunidades, a gente pode dizer assim, né, Rodrigo? Então, tanto numa ação voluntária quanto na ação profissional, envolve muitas comunidades. Mas como que a gente lembra do propósito organizacional com esse olhar de que as coisas mudam, de que não nada é perene e que a vida é beta? A vida é beta. Eu acho que o propósito ele faz sentido quando você materializa aquele propósito, né? E quando você reconhece esse propósito nas coisas que estão sendo feitas. Porque senão fica muito bonito você falar de um propósito e aquilo não acontecer. Então, de reconhecer as pessoas, reconhecer a participação das pessoas naquele processo. Aí eu vou trazer alguns exemplos, né? Até a gente tem um trabalho lá no Instituto, né? Perspectiva, que é o instituto que eu atuo. A gente tem um trabalho muito de base, né? Quando a gente fala de APLs de base mineral, onde a gente trabalha com comunidades, com garimpeiros, né? E imagina você falar de propósito para aquela comunidade que trabalha ali em condições bem difíceis, né? Então, quando você trabalha com planejamento estratégico, né? Trabalha com cenários para esse tipo de público, é muito disso que a gente trabalha, né? É como que você traz aquela coisa ainda muito inatingível, que ali você tem que trabalhar num cenário que aquele arranjo vai ter 10 anos, e ali você tem uma série de coisas que podem ser feitas, que vai melhorar a comunidade, melhorar a qualidade de vida, trazer um interesse em conhecer sobre a metodologia, que a gente capacita as pessoas, né? Aquelas pessoas, elas tocam um projeto depois que a gente vai embora, né? Então eles são capacitados em olhar futuros, em desenhar futuros, né? É algo que se fala, legal, como que uma comunidade vai... Sim, eles conseguem, né? Show. Então, esse trabalho nosso vai muito assim, a gente trabalha com propósito, né? Das pessoas, né? As pessoas colocando seus valores ali, seus sonhos, e aquilo vira um combinado, vamos chamar assim, né? Daquela comunidade em relação ao futuro, onde eles querem chegar juntos. E eu acho, e o que materializa isso é, de fato, a coisa acontecendo, né? O setor público se aproximando, o investimento chegando, né? A coisa acontecendo localmente, que senão não faz sentido. E no mundo corporativo, acho que é a mesma coisa, né? O propósito ele tem que ser validado, ele tem que ser validado com rituais, né? Com rituais de validação, né? De reconhecimento. Porque senão ele não faz sentido. Assim, é um pouco da experiência que a gente vive aí, né? No dia a dia corporativo. Dia trazendo isso, né? E a tua experiência, Gabs? Aí tens alguma experiência que já passasse por essa análise de um propósito para mobilizar uma organização, as lideranças, assim? Tens Guta, para compartilhar aqui com a gente? Eu comecei a estudar propósito por depressão, né? Eu entrei em depressão, aí eu comecei a buscar, tentar entender propósito, e aí eu comecei a aplicar isso para as empresas, então, senso de propósito, não propósito, então, como despertar o senso de propósito, com uma metodologia que nós usamos aí, depois também, assim como outros termos foram
perdendo, ficando disperso na percepção também das corporações, e o propósito virou, todo mundo fala que é importante ter um propósito, você fala assim, qual é o seu propósito? Se alguém te responder, você bate pronto, você perguntar para 10 pessoas e 5 responder, e isso é uma vitória muito grande, mas é complexo definir isso, viu? Eu caminhei em muita água gelada lá em Floripa, quando eu comecei a trabalhar com Canvas de modelo de negócio, que aí apareceu o propósito, né? Porque antes até então parecia que ninguém tinha, né? Quando se começa a falar do Canvas, é que todo mundo, qual é o propósito, qual é o propósito? E eu pensava, qual é o propósito, né? Aí qual é o propósito, gente? Daí um dia vem um insight de, cara, meu propósito é compartilhar conhecimento. Ficou tão claro para mim aquilo ali, sabe? Isso também traz assim uma essência, né? Que aquilo ali é o que faz acordar de manhã, né? Então realmente nem todo mundo sabe. As pessoas, eu sempre digo, ó, se está aqui em São Paulo, vai no Ibirapuera, tira o tênis, vai caminhar na grama de manhã cedo, bem gelado, para conectar, né? Ou vai caminhar na praia, no mar, do mar bem gelado, porque as pessoas realmente não sabem. E eu vejo que às vezes na organização, Gabi, você tem toda a razão quando fala isso, muitas vezes virou como visão, valores e missão, visão, valores, sabe aquilo assim? É uma caixinha para que é uma caixinha para botar na parede lá com lettering bonitinho. Também agora entra mais um que é propósito, né? Mas aquilo, como que isso se cria raiz dentro das pessoas, né? E aí a gente já pode partir para aquele nosso papo. Como que a gente cria esses rituais, Rodrigo, assim, na tua experiência, como que isso vira essas narrativas autênticas, porque a pessoa sabe que aquilo ali não está só na parede, mas é uma narrativa autêntica para que todos possam entender se bate o meu propósito com daquela organização, né? Então, nossa, eu vou trabalhar, a gente vê isso assim, vegano não vai trabalhar com uma fábrica de proteína animal, né? Ou não vai trabalhar com uma indústria de cosméticos, agora não pode mais, mas que fazia teste em animais, né? Ou, então, bate propósito, né? Como que vocês têm visto isso, assim, de criar esses rituais para trazer um pertencimento dentro da organização? Como eu falei, eu acho que o propósito, ele só faz sentido quando você consegue enxergar, né? Acho que tem essa questão de como você materializa isso, né? No caso da educacional, você vai enxergar esse propósito quando você consegue ver aquele território melhorando sua qualidade de vida, melhorando seu índice de emprego, né? Mudando a característica daquele território. Então, quando você enxerga os resultados, né, que a escola faz no território, eu acho que, ok, nosso propósito está valendo. E aí eu acho que bate muito nisso. Você ter essa satisfação de enxergar isso e você se enxergar naquela ação. Naquela né? comunidade também. Acho que é um pouco disso. Então, para mim, essa empatia como propósito é você conseguir enxergar esse resultado que você vai colher, né? E você vibrar por ele. No caso das APLs é a mesma coisa, né? Você pode falar várias coisas lindas, mas efetivamente, qual o resultado que isso vai me trazer, né? Eu, de novo, volto para o propósito na prática, né? Estou mudando as pessoas, estou melhorando a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que tem uma questão muito intangível, não sei o que eu acho, assim, entre você declarar aquele propósito e você executar e ver, de fato, ele sendo aplicado, tem um gap muito grande, né? Exato. E às vezes a gente se perde muito nisso, né? E entra a ansiedade, né? Porque às vezes isso é uma coisa que demora muito para acontecer, né? E hoje tem um pouco da ansiedade, já puxando outra questão, que a gente tem que saber lidar um pouco com isso. Porque às vezes, para você ter um resultado desse, conseguir materializar, demora muito tempo, né? Claro. E aí, como que a gente consegue administrar, né? Esse gap. Porque essa colheita, ela demora, ela é custosa, né? E poucos conseguem chegar até o final do túnel, né? Muitos desistem, né? E a inovação, ela traz essa questão de acelerar. A gente tem uma ilusão que a inovação, ela vai acelerar esse processo. E eu acho que não necessariamente, né? Tem vários elementos, até a gente falou agora há pouco, né? Que dependem para isso acontecer. E aí eu acho que a gente vai enfraquecendo um pouco essa questão do propósito. Com a ansiedade que isso aconteça no tempo que não vai acontecer, porque hoje tudo é sistêmico, você depende de N subsistemas, vários atores para que aquilo se concretize, por mais que tenha um propósito maravilhoso, né? Você depende de muitas pessoas para aquilo acontecer. E eu vejo um grande problema justamente nisso, né? Então, hoje, para mim, o poder de articulação, né? De como você convence as pessoas, os envolvidos,
para que aqui seu propósito de fato se concretize, é um grande desafio, né? De novo, sozinho eu posso declarar aqui o propósito que eu quiser, mas sozinho a gente não faz nada. Mas eu acho aí- que o design emergente traz muito disso, né? Não, e tu Você dá depende de- tu dá um gancho incrível aqui, que eu vou passar para o Gabriel, que é exatamente o que a inteligência artificial empática está propondo. Quando a gente tem aqui um projeto hoje chamado M, quem quiser pode nos perguntar, exatamente isso, Gabs, como que a gente pode trazer essa IA fazendo essa conexão com as pessoas? Olha que espaço, que gancho bom que a gente pode trazer, exatamente como que a gente vai puxar para poder hoje, a partir da nossa inteligência, poder atrelar isso enquanto comunidade, onde todos possam se manifestar, onde já tem uma clusterização na sequência e um humano possa dar resposta, né, Gabs? Então, a nossa conversa sobre a M, como ela pode dar conta de uma massificação muito grande de dados. Então, como que nós podemos entender, ouvir, né, transformar em dados muitas vozes, criando protagonismo. Então, o uso da inteligência artificial e tem essa referência, né, da origem da AM, na Luna, na Klabin, com 18 mil colaboradores, como que eu posso dar esse espaço para todos participarem? A primeira conta que eu fiz foi quantas pessoas precisariam para ouvir cada ideia de um colaborador em 10 dias. Né? Impossível. Impossível. Só com o uso da tecnologia para poder ouvir, classificar, criar comitês e criar o processo todo que nós fizemos dentro dessa construção. Só que aí vamos colocar uma camada em cima, que é o design emergente, que chega no final do processo, tudo mudou. Então, eu vou pegar um exemplo. Estava desenvolvendo um projeto para a Ambev, para a Skol Beats, compartilhável, e entrou a pandemia, compartilhável, né, do corote, que todo mundo compartilhava ali no carnaval, e aí chega a pandemia, onde não se compartilha mais nada. Né? Um contexto emerge de movimentos ali, que também era um movimento social, do compartilhamento, e um contexto, fato externo emerge em algo que já era difícil entender, mapear aquilo ali, que o pessoal criava o kit chevetão, uma história longa, para quem quiser se interessar, busca ali, mas e aí tudo muda muito rapidamente. Então, sem o uso da tecnologia para fazer esse mapeamento de contexto, motivação, propósito, significado, narrativa e a complexidade que nós trazemos, é muito pouco provável que se consiga caminhar no mesmo tempo, espaço de uma necessidade dessa mutação orgânica das corporações, né? A gente também, na verdade, eu sempre penso pessoas e não empresas, né? Então, mais do que empresas, as pessoas. Então, porque nós também somos, né, ser vivo, orgânico, que tem essa necessidade de adaptabilidade. Aí a nossa metonímia, né, não a metáfora, a metonímia de como que essa e aí não é sobre resiliência, né, é sobre adaptabilidade mesmo, como que nós conseguimos mudar a modelagem rapidamente, mas mantendo consistência, né? Não sei se eu fui claro. Não, para mim fica muito claro, assim, e eu acho que é interessante a gente reforçar e estar à disposição para quem está nos ouvindo aí também perguntar, Rodrigo, que exatamente é trazer a tecnologia não como uma substituição, mas como um lugar de fala. Porque o que se vê, né? Eu fazia um trabalho numa indústria da área de alimentos, da qual um gerente tinha 600 pessoas abaixo deles e o outro tinha 2.000. Gente, é impossível a pessoa. Como é que vai fazer avaliação um a um? Ou ele só fica o dia inteiro fazendo avaliação, ou acaba o ano e ele não conseguiu falar com ninguém, não sabe nem data de aniversário, passa pela pessoa e nem cumprimenta, porque é impossível saber. 600 pessoas é mais do que 2 por dia.
É mais do que 2 Em por dias dia. úteis, Então, assim, Gabs, assim, eu vejo que nesse ponto essa inteligência, essa tecnologia não está à deriva, mas ela está a nosso serviço, juntando essa inteligência individual, a coletiva e artificial. Porque aquilo que a gente já comentou, né? Porque eu gosto muito da psicologia também nesse aspecto, porque a gente fala desse nosso neurônio espelho, eu acredito nisso, né? Dessa conectividade que acontece com o nosso cérebro, que tem conexões aqui que a gente não sabe mais o que está acontecendo, que a gente tem fatos, né? Que dá para trazer isso, e saber que, na medida em que eu implanto essa política dentro de uma organização, em acordo com todos, vai reverberar no contexto, né? Que experiência vocês têm tido de implantar essa inteligência artificial no dia a dia de vocês, seja em APL, seja no sistema? Onde que vocês têm colocado isso, Rodrigo? Assim, de que maneira já existe ou ainda está incipiente? Tem algum caso real que possas compartilhar com a gente aqui? A gente teve a sementinha de trabalhar com isso lá quando a gente trabalhou junto ainda, Guta, nas primeiras rodadas lá de conversa, né, na jornada de inovação. E aí a gente ficou com essa demanda de caminhar com essa pauta. Isso já fazem 4 anos, 5 anos. 5 Isso anos. ficou ali meio Antes que da pandemia. maturando. E o que tem de fato hoje? O que eu percebi também? Lá eu coordeno uma área de inovação e de ciência de dados, elas caminhavam separadamente, né? Mas um tempo para cá eu percebi a necessidade de deixar essas áreas mais próximas, né? E aí o que hoje é feito lá? A gente trabalha hoje com aplicação de IA, mais ciência de dados, data science, né? Em questões mais administrativas, né? Então, a gente aplicou IA para ajudar processos de auditoria, por exemplo, né? Para facilitar volumes de auditoria, né? Que a gente olha uma série de coisas que a gente já consegue aplicar IA e foi super bacana a experiência. A gente lançou há 2 anos atrás já um processo que a gente chama de predição de oferta, onde eu consigo já predizer que turmas, né, que cursos que podem ou não ser confirmados com Ótimo. base no aprendizado de máquina. Então, Aham. hoje no processo de planejamento você já recebe essa informação e você pode usar para ajudar, né, na decisão. Vou colocar Word, Excel, né? Eu já passo para você, olha, tem uma chance aqui X de esse curso não acontecer, porque ele tem um histórico ali de desistência, de cancelamento, enfim. É uma coisa que a gente está fazendo também. Tem também experiências agora voltadas para apoiar o processo de desenvolvimento nosso, onde a gente começou um projeto com a área de turismo, principalmente, onde a gente está olhando todo o mercado de trabalho. A gente mapeia vagas e tendências do mercado de trabalho. Isso passa por um trabalho de IA, né, que ele categoriza informações. E a gente consegue ter um dashboard, um grande painel, onde eu consigo cruzar habilidades que são requeridas no mercado, desde a vaga, tá? E eu cruzo isso com o curso que eu estou oferecendo. Legal. Então, qual que é a ideia? Ter ali um painel onde eu tenho a quente, né, ali, o que o mercado está pedindo. Porque imagina que você tem ali um tripé, né? Tem a empresa que abre uma vaga e pede um skill, né? Tem a pessoa que olha aquela vaga e ela vai... Ou ela tem a competência ou ela vai ir atrás, né? Então, é um ciclo. E a gente está ali como terceiro elemento que vai capacitar essa pessoa, né? Então, esse time, né, de você dedicar essa demanda no mercado, né? E atualizar o seu produto, por exemplo, é um grande diferencial. Legal. Né? Então, é algo que a gente está desenvolvendo também. Mas, assim, são aplicações práticas de IA. Claro, enquanto uma equipe de 3 cientistas de dados, a gente desenvolve uma série de algoritmos pesados para fazer isso. Mas é uma experiência que vem trazendo alguns resultados bem interessantes. Mas fugindo dessa questão da IA generativa, que virou algo, né, um pouco fora de controle. E para a gente trabalha com, né, mais com a ciência, né? A gente sabe os ganhos e prejuízos que isso traz pra gente, né? Então, a pessoa vai lá, joga uma informação no GPT e acha que é uma verdade absoluta e acaba tomando decisões em cima de uma coisa que não tem nenhum fundamento matemático, estatístico, né? Enfim, tem isso também. Mas o pessoal fala, você acha que isso é bom? Eu sempre acho que é bom. Porque a gente hoje tem um grande, né? Um grande copiloto nosso que ajuda a fazer várias coisas. Mas tem esse prejuízo de você, às vezes, enviesar uma informação. Sim. Mas eu vejo a IA como um grande aliado. Mas eu acho que as empresas elas têm que
tendem a ir para esse lugar de ter um lugar seguro dessa informação, né? Esses casos que eu falei pra você, assim, legal, mas não daria aleatoriamente para você sair fazendo dentro do departamento. Tem uma estrutura, tem profissionais que validam isso, testam essa informação, tem fontes oficiais, né? Então, é um pouco disso, né? Acho que eu vejo uma tendência de a gente tentar... Vai ter áreas que vão ter que fazer essa gestão, né? Desses dados, essa curadoria. Curadoria dos dados, né? Porque esse paradoxo informacional que eu já vendo agora, ele pode levar para algum lugar que a gente ainda vai saber, né? Pra onde vai. Antes de passar para o Gabs, vocês já estão fazendo algum atendimento para os alunos? Me lembro que naquela ocasião tinha-se até dificuldade de resolver um boleto, como é que fazia, porque são coisas tão operacionais e que hoje a gente vê que a IA pode resolver. O atendimento ao aluno já está sendo feito? Ele tem espaço para se manifestar ou ainda está em teste isso? Alguns serviços eles já têm base em IA, né? Então, remissão de boleto, negociações, algumas coisas mais triviais, mas não tem hoje uma IA direto que atende e tem interação direta com o aluno. São mais para serviços mais de suporte ao aluno, e isso já tem algumas experiências acontecendo. Achei um campo gigante aí que dá para explorar, né? É um campo gigante, mas aí vem aquelas questões dos cuidados, né? Deixar um atendimento 100% supervisionado, né, onde você garante as questões de LGPD, de assédio e tudo mais, hoje é um grande desafio, né? Então, eu vejo muitas empresas já trazendo isso, mas tem os cuidados, né? E a gente tem uma diversidade gigante, né, de pessoas que a gente atende, então é algo que a gente faz com muito cuidado, mas acho que é algo que vai ser inevitável, né, no futuro. Como é que tu vê isso aí, Gabs? Como que a gente trata isso daí hoje, para todas essas questões que o Rodrigo levanta, da ciência dos dados, do atendimento a esse cliente que é o aluno, a toda a gama de professores, até onde que eu posso criar essa inteligência coletiva a partir da minha individual e da IA? Com a popularização da LLM, né, o ChatGPT, como ele funciona, Copilot, ou Grok, Gemini, N ferramentas, plataformas, foi concedido uma licença poética ali, que a inteligência artificial ser uma máquina de respostas. E não é. Para quem estuda ciência de dados, você tem uma plataforma de inferências e ela não te responde 100%. Pelo menos você deve ter também outra base, mas eu não conheço nenhuma base de inferência que fala é isso ou é aquilo. A resposta que eu tenho quando eu estou desenvolvendo inteligência artificial é esse elemento, ele tem a semelhança de 78,9, 97,8. Aí você vai vendo ali qual a acurácia que você aceita como verdadeiro. Perfeito. E aí, definitivamente não é uma máquina de respostas. E nós hoje temos usado com a máquina de respostas, que é o que ele fala. Quando você assume como verdade alguns dados, tem o senso crítico que você sempre traz também. É uma ferramenta poderosíssima, mas você não pode assumir como verdade. Então, você olhar para os dados como informação é extremamente importante. Mas você tem que questioná-los, né? Então, e aí era um papo de um desenvolvedor aqui nosso com um parceiro de negócio. Ele falou, nossa, mas que legal, nós estamos fazendo um trabalho de reposição de estoque para um grande varejista. Então, imagina que você tem TV na sua loja, tem TV na sua loja, aí tem TV na minha loja. O que eu faço? Novo pedido de compra, eu desloco da sua loja para minha, que vendeu menos aquele modelo. Sabe? Então, isso o que é? É um conjunto de dados validando ali e fazendo uma sugestão de remanejo, né? Aí, esse amigo parceiro falou, dá para colocar isso num dashboard? Ele falou, não, isso não é para pessoas ficar vendo. Isso é uma decisão da máquina. O que a gente tem que fazer é dar as informações para ela do que ela tem que realizar. Então, assim, qual que é o direcionamento e o senso crítico? Por que você quer colocar no dashboard? Para ficar o número mudando?
né? Porque aí eu não estou falando contra um dashboard, contra Sim, um BI. Estou falando contra, assim, tudo virar um dashboard também é é mais uma coisa para se analisar. é mais um adorno, né? Então, assim, se tudo a inteligência artificial resolve com uma máquina de resposta, também é usar a ferramenta errada para... Então, o que nós vemos nos planejamentos estratégicos tem que implementar a inteligência artificial. E aí precisa de pessoas que vão direcionar qual o uso correto para qual ferramenta, né? E isso é muito... A gente tem visto hoje pessoas fazendo perguntas ao ChatGPT como fazia o Google. O Google, ele traz pontos que você vai pesquisar, né? E a IA, ela foi criada para inventar. Ela inventa, né? Então, ela cria lá, segundo Harvard, não sei do que, o estudo tal, aí você vai lá e pergunta, qual é, aonde que eu acho esse negócio aí? O site, não localizei o site, eu adoro fazer isso. Não localizei o site. Onde é que isso está? Deve ter tido alguma alteração que saiu do... Sabe, em tese, assim. Aí, poxa, vai lá, vamos checar lá onde é que está aquilo, né? Qual é a frequência? Isso é o grande problema quando se começa simplesmente a usar aquilo ali como um campo de busca, quando, na verdade, ele te traz inspiração para a tomada de decisão, né? Porque, ótimo, eu vou ali, me inspiro, mas qual é o senso crítico que a gente traz? E mais do que tudo, né, a gente começa a ver hoje que que estão chamando de smart skills, né, para as pessoas, é exatamente em ambientes complexos nós desenvolvermos o senso crítico, duvide de tudo aquilo que você está lendo. E aí, de novo, vem repertório, né, porque eu estava vendo um influencerzinho desses menininhos assim, que já tem Porsche com 15 anos, e ele falava assim, para que eu preciso estudar Aristóteles? Para não dizer bobagem, né, querido? Né? Então, assim, por que eu vou ter que estudar isso? Porque você vai tendo repertório e não sabe que horas que vai acessar essa caixinha por um processo de empatia, por uma tomada de decisão, por uma análise de contexto, né? Então, isso eu vejo que hoje essa eu vejo o desafio de a gente achar que ali é uma verdade suprema e nós não desenvolvermos essa capacidade crítica nas pessoas. Como que vocês têm trabalhado isso com o time de vocês lá, Rodrigo? Assim, diga aí. Vou trazer só um ponto, que também as plataformas buscam naquilo que está disponível no momento. Com uma estratégia de SEO, eu consigo criar qualquer verdade, que aí você vai perguntar qual é a fonte, e eu sempre fazendo isso, você sempre brinca comigo, né? Porque às vezes eu vejo alguma afirmação falando, não é possível, aí eu vou lá, busco, aí você desce 5 sites, aí você chega lá e fala, putz, fizeram a leitura errada de um dado e trouxeram uma afirmação daquilo que não é. Sim. Então, com uma estratégia SEO, qualquer empresa, político, ou quem tiver mal direcionado ali, com uma intenção, pode manipular a verdade da máquina de respostas mal utilizada, sabe? Então ele pode até citar uma fonte, mas aí você vai ver aquela fonte, que tem uma outra fonte, que tem outra fonte. Lá no final você fala, putz, o dado não é esse, o dado que está ali não é esse. Mas eu gosto disso. Foi deturpando ali na 4ª camada para te entregar uma coisa que você fala, então esse é um cuidado em tempos de fake news também, né? Muito importante. Muito importante, Gabs. Isso que a gente está trazendo aqui, eu acho que é um fato para quem está nos ouvindo, né? É um fato importante. Duvide, questione, porque, em última instância, a gente está aprendendo, né? Eu sou de uma geração que estudei Enciclopédia Britânica, Barça, na minha casa tinham todas, né? Delta Larousse. E quando a gente procurava aqueles verbetes, o que era interessante? Sempre caía um outro na frente e que às vezes passava a ser até mais interessante do que aquele que era o destino, né? E eu acho que isso é legal, né? Como que a gente hoje desenvolve, Rodrigo, assim, esse pensamento crítico para as pessoas duvidarem daquilo ali? Eu sempre duvido. Quando eu adoro, uso, fui early adopter em tudo, eu sou, né? Vocês me conhecem, mas eu gosto de duvidar, sabe? Eu digo, cara, de onde é que veio isso aqui? Eu não estou acreditando nessa história, né? Como que a gente desenvolve isso para que as pessoas tenham esse senso crítico, que é a nossa grande capacidade, né? Eu acho que é o nosso grande talento, é duvidar, é questionar, é trazer informação, né? Eu acho que tem essa questão da base, né, Guta, que você trouxe, que, assim, a gente tem hoje esse gap nosso, ele
eu até que eu tava comentando semana passada com um colega, que eu acho que ela é uma mentor. Aí ela ajudou, mas ela criou um buraco negro, assim. Quem consegue hoje usar IA é quem tem mais letramento, é quem tem mais conteúdo e sabe fazer boas perguntas e criticar. Existe um outro bloco de pessoas que talvez não alcance isso, né? Isso pode ser perigoso, né? Sim. Então aí vai muito das empresas investir em treinamento, né? Capacitar as pessoas, ter boas práticas de uso, né? Acho que vai muito daquilo que a gente falou, né? Das 3 inteligências, né? Que é de Sim. como esse coletivo vai conseguir usar isso de fato, né? Mas também tem outro lado, assim, na prática, que aí ajuda bastante. Por exemplo, projetos de sinalização, né? Que a gente desenvolve, por exemplo, tem umas etapas de pesquisa, né? Que a IA ajuda bastante, né? Não na pesquisa primária. No processo criativo, né, de colaborativo, você constrói com as pessoas, né? Você traz as tendências, etc. Mas feito isso, a organização disso para frente, aí ajuda muito. Esse processo de foresight, acho que ele acelera muito esse processo. Que é algo que você teria que fazer manualmente. Então, uma sinalização que demoraria, sei lá, 6 meses para você fazer. Você consegue reduzir isso bastante com a aplicação da IA. Mas isso eu falando de uma IA no ambiente controlado, com dados que eu sei a origem, né? Então, o ser humano validou a fonte, ele colocou ali a intenção dele, aí ela só organiza isso. As informações. Nesse processo de organização, acho que ela é muito potente. Poderosíssimo. Poderosíssima. sim. Outro exemplo que a gente tem lá agora, recente, no Senac a gente tem a questão dos comitês de inovação, né? São 70 comitês. Então, são 70 comitês, 70 planos de... 70 planos de inovação individuais, cada escola e área corporativa tem o seu plano, né? Vamos dizer, de curto prazo agora, não é de longo prazo, né? Sim, do que ela pretende fazer. E temos 591 iniciativas de inovação que traduzindo projetos de inovação. Para a gente olhar para esse funil todo é quase impossível. Sim. Né? Entra coisa todo dia. Então a gente está usando IA para agrupar, clusterizar, achar convergências entre projetos. Para quê? Para pegar e falar, olha, esse projeto é igual ao da Guta. Senta lá com a Guta e tenta fazer junto. Então, de novo, com a base, já com uma curadoria, a IA acelera muito esse processo, né? Ela consegue ser um grande olho nosso ali para tentar indicar essas convergências de projetos. Eu falei tudo isso para dizer que, assim, tudo para mim parte da base e da origem ser uma origem validada e confiável. Então, para fins de aplicação, assim, nesses casos que eu trouxe, ela ajuda bastante e pode ser um grande aliado ali da gestão, né? Mas a gente incorre nesses riscos de novo, né? Da leitura aberta de uma IA generativa e, de novo, da pessoa não ter esse senso crítico, que eu acho que a gente tem um grande problema aí para resolver. Vejo iniciativas de letramento sobre isso, mas acho que a gente não consegue alcançar, né? Foi tão grande aí a evolução da generativa, né, nesses últimos, sei lá, 2 anos. Eu acho difícil a gente conseguir acompanhar essa evolução, né? Assim, não dá conta, nem empresa dá conta de treinar 12 mil funcionários para estar letrado e mexer com IA, né? Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade aí, né? A gente que é da área de gestão de inovação, para atuar diretamente nesse ponto, sabe? Como que eu, de novo, conecto as 3 inteligências, né? A individual, a coletiva e a IA, para que de fato ela seja potente. E entendendo que a IA é uma extensão da nossa inteligência, né? Então, a gente tem que saber usar isso, né? Pro bem, né? É uma extensão, né? Acho que a gente não teria capacidade de processar tudo isso no nosso cérebro. É uma extensão. É muito rápido. Mas é um segundo cérebro nosso que a gente ainda não sabe muito bem lidar com ele. Eu vejo assim, consigo materializar dessa forma. Como você tem visto isso aí, Gabs? Como que é que bate na tua cabeça aí quando o Rodrigo está falando isso assim? A pipoca... Como que a gente pode trazer assim? vai pipocando a cada fala. Assim. Aí, às vezes, a gente se atém no comentário do final, né? Porque eu tô ouvindo com atenção, né? Às vezes não é o comum, muita gente ouve para... Não ouve, porque espera a vez de falar, né? Aí fica ouvindo toda a história aqui, que é muito... Esse salto do uso do ferramental, sem entrar num tema polêmico aqui, primeiro tem uma polêmica, a primeira
atitude no desconhecimento e retira a ferramenta. Isso aqui é um acesso a grandes ferramentas. Então, o celular, retira o celular. Né? E nas nossas aulas, a Guta dando aula, eu dando aula na Mauá, dei aula no Senac também. E aí eu falo, não, vamos usar a ferramenta, né, como uma extensão poderosa do nosso trabalho, né? E de fato, ainda, né, acho que no limite ali do senso comum vira um meme ou um bonequinho de miniatura toy art, né? Usa a inteligência artificial para fazer uma brincadeira que eu não acho ruim. Eu acho que são os primeiros passos. Os primeiros passos de aprendizado. A gente começa a escrever também desenhando bonequinho. Copia e cola um prompt, que aí sai o bonequinho da Guta, o bonequinho meu, e eu como criança. Eu acho que tudo isso é rico demais, né? Para começar os primeiros passos, né? Então faz qualquer besteira ali, começa a usar a ferramenta, começa a entender a estrutura de um prompt, porque eles têm que copiar e colar um prompt para entender a estrutura, o que ele pede, qual que é a narrativa, contexto, né? Então, dentro dessa nossa construção, é poderosa, mas não tem um espaço exploratório ainda que é rico, né? Eu acho muito legal, eu já comentei isso aí com o Gabriel, assim, né, que para os alunos, quando tem que fazer artigo e tudo isso, eu limito peço, ensino, trabalhamos o prompt, deixa vir o texto e depois eu peço, então, identifique agora o que não está correto. Quer dizer, ele aprendeu a usar, ele acha que fez o artigo da vida dele, que está maravilhoso, aquelas 3 páginas ali que ele escreveu. Tá, okay. Então, diga agora com as suas próprias palavras aqui, ao vivo, online, né? E a pessoa para. E ela não sabe o que dizer, porque ela nem leu sequer. Ela nem viu aquilo, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, como aconteceu já em casos de jornalistas que não tiraram nem o prompt, né? Pareceu um jornal do interior de São Paulo, né? Então, assim, revise o texto, reanalise para a sua linguagem, traga agora, então, um exemplo da sua vida, escreva um parágrafo, né? Então, isso eu acho eu acho que isso é o papel da educação, né? Não vou brigar, cara, eu me lembro quando começou a usar, eu sou de uma geração que furou cartão. Mas eu acho que tem uma questão aí meio que fisiológica, assim, porque nosso cérebro é o que mais consome energia, né? Ah, sim. E a gente, passando a usar IA como aliado, né, ali, nosso cérebro ele vai economizar energia, né? Se ele puder transferir para outro hardware, né? Delega, né? Ele vai delegar e vai economizar energia. Então, e meio que quase que intuitivamente a gente vai acabar tendo esse comportamento de tá feito, ele não vai gastar energia. Então, é uma questão de treinar novamente o nosso cérebro, né? Porque naturalmente a gente vai ser impactado por gerar e passar para frente. Imagina quanta energia que você não economizou no seu corpo, né? Mas aí, com algo que você não teve que pensar e você entregou pronto, né? Tem um pouco disso, né? É um pouco daquela ideia de usar o Waze, né? Ah, sim. Eu lembro que eu sabia todos os endereços, eu andava de carro, nasci em São Paulo, e qualquer rua eu ia, conhecia São Paulo inteiro. São Paulo inteiro, você pode dizer, né? Boa parte eu ia sem... Minha região, né? Hoje, lugares que eu ia sem o Waze, eu coloco o Waze. É porque ele tira o trânsito. Não, tira o trânsito, às vezes nem tem trânsito, às vezes eu tô acostumado, eu vou qualquer rua, coloco o Waze no carro. Então, acho que é um pouco de que tem que tomar esse cuidado, e principalmente com os jovens, né? Que já nasceram com isso chipado. A gente ainda consegue ter senso crítico, mas eu tenho um filho de 17 anos, né? Como que eu vou falar pro meu filho não usar IA dessa forma que a gente falou? É muito difícil, né? Então, é uma coisa pra gente estar atento aí, para quem dá educação principalmente, né? Que nem número de telefone, né, Rodrigo? Eu não sei, era criança, eu sabia os telefones do meu avô, da minha avó. Hoje eu não sei o número da minha filha. Eu tenho um papelzinho, porque se der alguma zebra, eu vou lá e pergunto. Hoje não tem mais número de telefone na cabeça. Não tem mais. Mas qual a utilidade de guardar o número de telefone? Eu lembro dessa história também, eu lembro do número da casa dos meus pais, tudo. Ou um caminho. Pra mim não tem utilidade nenhuma. Mas a gente gravava, né? Ok, mas eu gravo outra coisa, né? Sim, é uma substituição, é uma seleção natural do que acontece, né? Mas aí ela entra nesse lugar, né? Ela entra nisso. Então. A gente já passa a esquecer coisas que a gente... É bem preocupante isso. É bem preocupante, da mesma forma como hoje a gente não escreve mais.
E aí a gente perde a Eu sinto dor na mão de habilidade escrever. da nossa habilidade principal, que é, sabe, eu acho que tem coisas assim que eu acho que traz uma conexão com o nosso cognitivo que tem cura para algumas questões. Então, esses dias eu fui na Calunga e comprei um caderno de caligrafia para fazer de novo com lápis. Olha isso. Porque a minha letra era linda. E todo mundo fala, cadê a minha letra bonita? Já vai Acabou. perdendo a habilidade. E eu acho que esse desenho, para mim, me faz bem. Então, resgata o caderno, resgata a manualidade. Né? Eu tenho visto surgir agora grupos de bordado. Bordado, homem e mulher. Por quê? Porque faz uma conexão. Então, eu acho interessante isso. Para quem gosta, eu acho legal, né? Porque a gente realmente vai atrofiando algumas habilidades que, como você falou, a gente reduz, não estou gastando energia com isso, né? Para mim é pura economia de energia. Economia muito bom, Rodrigo. Achei legal isso daí. Que deixa o desafio ainda maior, né? E o Gabriel adora economizar energia. Conta aí para nós, Gabs. Não, Como que tu vê isso? Não é eu interessante adoro. esse papo? É. Muito legal isso. Como que eu estou economizando energia. Gente, nós não podemos perder a nossa capacidade cognitiva, porque segundo o Drauzio Varela, o que vai nos manter vivos e ativos é o nosso uso adequado do nosso cérebro. Não é só... Se falou muito em academia, tudo isso, mas não adianta não. A gente tem que usar realmente o cérebro, né? Para poder manter essas sinapses ativas, assim. Então, mas a gente que usa intensivamente todos os dias, pelo menos eu acho, Pressuponho. Sabe, às vezes, aí o Edu, o Eric me vê, eu tô arrumando uma estante, tô fazendo alguma coisa manual, eu tô só deixando ele, colocando o cérebro para descansar, sabe? Porque também isso, aí eu vou para manualidade, montar um robô, fazer uma marcenaria, adoro fazer isso. E a curiosidade minha mãe fazia muito bordado. Aí um dia eu falei, mãe, posso fazer? Ela falou, não, isso é coisa de mulher. Eu falei, não, mas eu quero fazer. E aí eu fazia. Mas tem 46, né? Sei lá. Amo minha mãe querida. E aí ela, não, mas isso não é coisa de menino, vai jogar futebol. Eu falei, mãe, eu jogo futebol, mas agora eu quero fazer isso aqui também, né? Quero aprender, porque achava bonitinho ali, ponto cruz, sei lá. Mas era interesse em aprendizado. Então, também, para nós, Guta, e aí você falou do caderno de caligrafia, é importante também a gente economizar essa energia. E não do outro extremo, das pessoas que só economizam energia. Porque muitas vezes eu falar brincando, organizando uma estante, mas eu só estou desfragmentando aqui e fazendo outras conexões daquilo que eu não faria se eu estivesse lendo em cima do tema, texto na parede, escrevendo, que aí eu vou tentando criar uma visão mais espacial daquilo que está na cabeça, né? Você fala, caraca, como eu vou organizar tudo isso? Aí eu saio distribuindo na mesa coisas, escrevendo, ou na parede, vou colando e tal. E aí, às vezes, o meu canvas ali aberto é uma marcenaria, uma coisa que eu faço à mão para ir desfragmentando e conseguir sedimentar. Bem importante. Desfragmentar, não tinha pensado nisso. Eu gosto muito de aproveitar quando eu tenho assim um domingo, que eu estou com folga, cozinhar também. Gente, a cabeça da gente viaja, assim, sabe? É impressionante como eu entro naquela coisa ali, pelo puro prazer de estar em contato com aquele alimento, de picar e ver como é que eu posso melhorar o uso daquela manualidade que traz, né? Porque eu acho por isso que tem surgido hoje muitos hobbies interessantes nesse sentido também, né? Da gente poder trazer. Como que a gente pode levar, para finalizar a nossa conversa aqui, Rodrigo, essa adaptabilidade para dentro das organizações, para não ficar achando que tudo vai ser tecnologia, mas que tem essa conexão humana que a gente tanto valoriza, né? Que é essa empatia no olhar do outro e que tudo isso é ferramental que vai mudar, que vai alterar, que em 2 anos caducou, né? Como que a gente tem trazido essa adaptabilidade, assim? Como que você vê isso para a gente começar a encerrar aqui a nossa conversa? Legal. Tá tão boa. Muito boa. Eu acho que é um pouco do que a gente falou, né? Eu vi várias tentativas já de empresas criando espaços, né, para essa descompressão, para essa coisa mais manual, né? Não sei, acho que a gente não chegou ainda no modelo ideal, né?
mas eu acho que a gente precisa de resgatar um pouco disso que você trouxe, sabe? É um pouco daquele tripé que a gente falou, né? Da vitalidade, da questão do pensamento sistêmico e da questão... Aí eu vejo muito a liderança mesmo que tem que atuar, né? Ela tem que proporcionar esses espaços, esses momentos para que a gente tenha essa descompressão, essa reconexão. Eu vejo muita gente assim, beirando um burnout, porque tá voltando de um jeito, ainda não sabe bem como, né? Tem muitas empresas voltando para trabalhar 100% presencial, tem muitos movimentos acontecendo no mercado de trabalho como um todo, e a gente tem um grande problema hoje que é cuidar das pessoas, né? Exato. Então acho que tem um grande desafio de líderes, né? Falando de mundo corporativo, que precisam achar esse espaço aí para as pessoas se cuidarem, né? Dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que esse é um ponto para mim muito complicado, essa adaptabilidade nesse contexto da pessoa, né? Porque existe a inovação, ela acelera muito processos, né? A gente fica essa tentativa de estar atualizado com toda a informação o tempo todo, de ser o melhor o tempo todo, e só que não é possível. A gente não conseguiu achar esse lugar ainda, sabe, onde você se coloca, o quanto eu tenho que ser adaptável, o quanto eu consigo performar nisso, né? Que essa busca incessante por estar sempre up to date com tudo, ela leva a um esgotamento total, né? Então, hoje eu coloco isso como um grande desafio, sabe? Como que a gente acha esse lugar de reencontro para que você fala, legal, vim trabalhar hoje, performei bem, é isso que eu conseguia fazer, porque dá aquela sensação que todo dia você vai embora e tá faltando alguma coisa, né? E isso, ao longo do tempo, gera um esgotamento ali, Com certeza. que gera uma série de problemas aí dentro de uma organização. Eu vejo muito isso hoje como ponto assim de atenção. E todo excesso é prejudicial, né? É. Todo excesso é prejudicial. Gabs, para a gente finalizar, como que tens visto isso assim? Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, qual é o recado que tu deixa aí para quem está nos ouvindo aqui? Vai pintar livro de pintura, Não Bob é? Good, pode pintar, pode fazer o que você quiser. Tira prazer, o que você gosta, vai fazer, pelo amor de Deus. Todo mundo é juiz de, não, o livro mais vendido é de pintura. Claro, as pessoas estão num baita estresse mental, cobrança de resultado, performance cobrança, tem que criar suas válvulas de escape. Não tem só o livro de pintura, pode ler também, vai plantar, vai fazer alguma coisa que te tire daquele, eu gosto do trocadilho, né? Então, muita gente querendo ser desenvolvedor, né? Aí a Bárbara, a nossa amiga psicóloga ali do Despertando Violetas, ela falou da etimologia do desenvolvedor, né? Então tem hora que você tem que desenvolver, né? Então você tem que Interessante. Desenvolver. Você tem que desenvolver. Então, desenvolver vai fazer algo que você se desenvolva daquilo que você está fazendo todo dia. Então, em algum momento você tem que desenvolver. Excelente. E aí você cria um espaço para aprendizado, para você poder ir para outro estado, né? Nem falar evolução, nada. Ir para um outro estado. Muito bom, gente. Essa conversa está ótima. A gente ficaria aqui horas conversando, batendo papo, mas quero agradecer muito para quem está aqui nos ouvindo, né? Se você tem interesse nesse assunto, compartilhe esse material. Quero agradecer ao Rodrigo por ter aceitado o nosso convite, ao Gabs, que nos recepciona aqui, esse nosso grande anfitrião, com essa simpatia total, né? Porque salve simpatia, que está sempre nos apoiando. E a gente termina deixando esse recado. O que eu preciso não me envolver tanto para abrir espaço para o novo, né? O que é genuíno, o que te move e o que te faz feliz, né? Porque no fundo a gente está buscando essa felicidade que é tão genuína, tão difícil às vezes, né? Mas que está no nosso alcance. Então, super agradeço a presença de vocês, ao Eric, que está nos dando apoio, e a você que nos ouviu e que vai compartilhar essa informação. Muito obrigada. Let's see it.